A besta que te caça na madrugada acorda de manhã vestindo pele humana. Eu sou Jonas Meia Face, narrador dos relatos de arrepiar. Se inscreva no canal e deixe o like. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. O ser humano tem uma mania curiosa de achar que essa pele que a gente veste é definitiva. Mas para o sertanejo mais antigo, o corpo de carne e osso é só uma roupa emprestada. E a linha que separa o homem de bem do bicho irracional é fina feito um fio de cabelo. No nosso episódio 54, o assunto é a maldição da carne, os seres metamorfos. Aqui no nosso interior, a pessoa não vira bicho porque foi mordida ou porque ganhou um dom. A transformação é violenta e acontece de 3 jeitos: pelo sangue, como uma praga de nascimento; pelo pecado, como um castigo direto pelas sujeiras que o homem faz escondido; ou pela feitiçaria pura, quando o sujeito escolhe entregar a própria alma em troca da força da besta. Não tem nada de bonito nisso. O corpo humano rasga, os ossos estalam quebrando debaixo da pele. O juízo vai embora e o que sobra é só a fome e o instinto de caçar. E a pior dessas maldições é aquela que o cabra não escolhe. Aquela que já está marcada a ferro no sangue desde o dia em que a parteira corta o cordão umbilical, pesando nas costas só pela falta de sorte da ordem do nascimento. Isso me faz lembrar da agonia de um rapaz, o 7º filho de uma família aqui da região, e do preço amargo que um padrinho teve que pagar para descobrir o que era a criatura esquelética que andava rasgando os cachorros da vila na noite de lua cheia. Lá para as bandas do interior, vivia o seu Alceu, homem sério, padrinho do Tiãozinho, menino marcado desde o berço. Era o 7º filho homem depois de 6 meninas, coisa que as parteiras já benziam com medo de maldição. O coitado cresceu mirrado, pele amarela, olho fundo, sempre com cara de quem carrega peso maior que o corpo. Quando o rapaz fez 18, começou a desgraça na região. Sumia cachorro, aparecia bezerro rasgado no pasto, sem sangue no chão. O povo dizia: tem coisa bebendo sangue por aqui. O padrinho desconfiava, porque toda quinta de lua cheia o afilhado sumia. Voltava na sexta arrastando os pés, fedendo a carniça. Até que uma noite, com a lua clara feito lamparina, seu Alceu resolveu seguir o moço escondido no mato. Chegou numa encruzilhada de terra batida. O vento calou, os grilos se esconderam, e o Tiãozinho, no meio da poeira, tirou a camisa, ajoelhou e começou a se retorcer. Aí, meu amigo, foi cena de meter medo. O osso quebrava por dentro, crec, crec. As pernas dobraram para trás, o rosto rasgou, a boca virou focinho. Pelos duros furavam a pele e o grito humano virou uivo de fera. Mas não era lobo, não senhor. Era uma assombração amarelada, esquelética, com braço comprido e garra encardida. O fedor de enxofre misturado com carne podre fazia até o mato chorar. A besta sentiu o cheiro do padrinho, virou os olhos amarelos, sem pupila, direto para o esconderijo. Chegou perto, bafo quente batendo no rosto do seu Alceu, e quando ia morder, a fera hesitou. Dentro daquele olho de demônio brilhou uma fagulha de gente. Era o Tiãozinho, reconhecendo quem tinha batizado ele. Soltou um gemido triste, arranhou o chão e correu na escuridão, quebrando galho pelo caminho. Na manhã seguinte, seu Alceu foi ver o afilhado. O rapaz estava na cozinha, tomando café preto, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mas debaixo da unha tinha sangue seco, e entre os dentes, um fiapo de carne crua. Os olhos do Tiãozinho eram um poço vazio. A besta tinha comido na madrugada. E o menino, coitado, não lembrava de nada. Chegamos a um ponto crucial. E se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo. Inscreva-se para não se perder nas sombras. Deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Se o lobisomem sofre pelo azar de como nasceu, existe uma metamorfose que é fruto direto do pecado e da quebra absoluta do sagrado.
O pessoal da cidade grande costuma dar risada das histórias de mulas sem cabeça que passam na televisão, achando que é só um desenho bobo para assustar criança. Mas no sertão profundo, a besta fera não tem graça nenhuma. Ela é o castigo puro. É a terra punindo o corpo de uma mulher que cometeu o sacrilégio de deitar com um padre. A punição divina não espera ela morrer para mandar a alma para o inferno. A punição arranca a cabeça da infeliz ainda viva e coloca a própria fogueira do inferno no lugar. A carne peca e a carne paga. A igreja pode até tentar perdoar, mas a terra não perdoa o sacrilégio. Essa quebra do sagrado me lembra o desespero do velho Malaquias, sacristão da paróquia de São Judas, e a noite em que o pecado resolveu vir bater na porta da casa paroquial. O Malaquias era sacristão ali há mais de 20 anos. Ele sabia de tudo o que acontecia nas sombras daquela igreja. E ele sabia muito bem do caso que o padre novo, um homem de fora, tinha com a dona Leonor, a professora da vila. Uma viúva muito bonita que andava ficando até tarde na sacristia com a desculpa de ajudar o padre a organizar os papéis dos batismos. Todo mundo desconfiava, mas ninguém tinha coragem de apontar o dedo para o altar. Até que chegou uma noite de quinta-feira, véspera de sexta-feira santa. O Malaquias, que morava numa casinha de sapé colada nos fundos da igreja, acordou de madrugada com uma cama tremendo. O que acordou ele foi um barulho ensurdecedor de cascos de ferro. O peso do animal era tão grande que parecia estar esmagando e estourando os paralelepípedos da rua. E junto com a batida dos cascos, cortando a madrugada gelada, vinha um relincho apavorante. Mas não era um som de cavalo, era um grito humano abafado, um choro agoniado de mulher, como se a garganta dela estivesse sendo rasgada de dor de dentro para fora. O Malaquias, tremendo dos pés à cabeça, abriu só uma frestinha da janela de madeira e espiou para o pátio da igreja. O calor que bateu no rosto dele pelo buraco da madeira parecia a boca de uma fornalha de padaria. Ali, iluminada pelo próprio brilho, estava a criatura. Era uma mula negra, monstruosa de tão grande, com as veias saltadas sob o couro molhado de suor. Mas do peito para cima, onde devia estar o pescoço e a cabeça do bicho, não tinha nada de carne. Tinha uma fogueira viva, uma labareda vermelha, alta e crepitante, que rugia como um maçarico e cuspia brasas incandescentes para todo lado a cada respiração. O calor que a fera emanava era tão absurdo que as roseiras do jardim da igreja murcharam, secaram e viraram cinza na mesma hora só com a proximidade do bicho. A besta fera não estava ali para caçar. Ela caminhou, relinchando aquele choro de mulher, até a porta da casa do padre. Ela ergueu as duas patas da frente e começou a arranhar a porta de madeira maciça com os cascos de ferro. O barulho era ensurdecedor. Ela arranhava e gemia, chorando pingos de fogo em vez de lágrimas. Era a professora, presa dentro daquela abominação, queimando viva a cada fôlego que puxava. Ela foi procurar o parceiro da culpa dela no meio do desespero. O padre não abriu a porta. Lá de dentro, o Malaquias só conseguia escutar o choro engasgado do homem e a voz dele rezando o terço aos prantos, enquanto a mula arranhava a madeira até os próprios cascos sangrarem. Ela ficou lá, amaldiçoada a sofrer no fogo, implorando ajuda a quem tinha afundado ela no pecado até o primeiro galo cantar e ela sumir no vento, deixando para trás só o cheiro de carne queimada e a marca de cascos derretidos na porta do padre. Mas a gente se engana muito e se engana para o próprio mal quando acha que toda transformação é um fardo carregado nas costas de um inocente. Tem gente que não vira besta por castigo, tem gente que pede para virar o monstro. Essa é a pior feitiçaria que existe no nosso sertão. É quando um homem de coração podre procura os pajés corrompidos ou os bruxos de encruzilhada e faz um pacto de sangue. Dizem os mais velhos que o feitiço mistura sangue de animal predador, cachaça de alambique e pó de osso de cemitério. O sujeito bebe aquela abominação e quando a noite cai, ele ganha o poder de assumir a forma do maior predador das nossas matas, a onça pintada.
Eles fazem isso para caçar inimigos, para invadir terras e matar desafetos na calada da noite, sem deixar rastro humano para a polícia seguir. Tem homem que não se contenta em ser ruim só debaixo da luz do sol. Ele quer a força do bicho para estraçalhar no escuro. Isso puxa na minha memória a noite em que um caçador justiceiro armou uma tocaia para matar uma onça assassina e descobriu da pior forma possível quem era o dono das garras. A fazenda do Coronel Teodoro estava virando um cemitério. Em menos de um mês, ele perdeu 10 cabeças de gado de elite e 3 dos seus melhores peões. Mas não era morte normal. Os peões foram encontrados no meio do pasto com a garganta arrancada e o peito rasgado até o estômago. O detalhe macabro é que nada era devorado. A coisa matava por puro ódio. Em volta dos corpos, a polícia só achava pegadas de onça, uma onça gigantesca. Esses ataques começaram logo depois que o Coronel Teodoro teve uma briga feia de cerca com o vizinho dele, o seu Firmino, um homem invejoso e calado que jurou vingança no meio da praça. Cansado da carnificina, o coronel contratou o Zé Rufino, o caçador de onça mais experiente e sangue frio do estado. Rufino não tinha medo de bicho. Ele pegou uma espingarda calibre 12 de cano duplo, carregou com chumbo grosso e foi para o mato. Ele armou uma tocaia em cima de um pé de jatobá, bem perto da carcaça do último bezerro abatido, e esperou o breu da madrugada. Lá pelas 2 da manhã, com a lua escondida atrás da nuvem, o mato gelou. Os grilos pararam de repente e do meio da escuridão, ela saiu. O Rufino já tinha abatido muita onça, mas aquela fez o peito dele apertar. A fera era colossal, o couro pintado brilhava no escuro e os músculos do bicho deslizavam por baixo da pele sem fazer um único ruído no capim seco. Mas o que assustou o caçador foi o jeito do animal olhar. Não era um olhar irracional de fome. A onça olhou em volta, medindo a distância, olhando para o alto das árvores, calculando o risco com a inteligência de um assassino humano. O Rufino não esperou. Ele firmou a coronha no ombro, mirou bem no peito da fera e apertou o gatilho. Bum! O estrondo de chumbo grosso rasgou o silêncio, mas no segundo do tiro, a onça tentou pular para o lado. O tiro não pegou no peito, pegou em cheio na pata dianteira direita da besta. A fera caiu, rolando na poeira, e soltou um urro que fez o caçador tremer. Não era um rugido de um felino, era um grito rouco que começou como um rugido de um monstro e terminou como um berro agoniado de um homem sentindo dor. A onça levantou mancando pesado, jorrando sangue na terra e sumiu no mato fechado. Rufino desceu da árvore. O rastro de sangue era grosso, impossível de perder. Ele acendeu a lanterna e foi seguindo os pingos grossos pela madrugada. Ele andou por mais de 1 hora. O rastro cruzou a cerca da fazenda do Coronel Teodoro e entrou nas terras do vizinho. O caçador foi apertando o passo, achando que ia encontrar o animal caído em alguma caverna, mas o rastro de sangue não foi para o mato. O rastro seguiu direto pelo quintal e subiu os degraus da varanda da casa grande do seu Firmino. Os pingos de sangue fresco passavam por debaixo da porta da frente. Rufino engoliu seco. Ele destravou a espingarda, levantou a bota e meteu um chute com toda a força, arrombando a porta de madeira maciça. Lá dentro não tinha onça nenhuma. A sala estava no escuro, iluminada só pela lanterna do caçador. Caído no chão de tábua corrida, se contorcendo num mar de sangue, estava o seu Firmino, o vizinho invejoso. Ele estava em forma humana, vestindo só uma calça suja. O homem gemia, babando de dor, apertando o próprio braço direito contra o peito. A mão direita do Firmino não existia mais. Tinha sido completamente estraçalhada pelo tiro de calibre 12 do caçador, transformando osso e carne numa massa irreconhecível. E o pior de tudo, a casa inteira empesteava um cheiro sufocante de pelo molhado, carne crua e pólvora. O justiceiro tinha atirado no bicho, mas quem levou o chumbo para casa foi o monstro debaixo da pele humana. Para fechar esse nosso pesadelo, a gente precisa falar de um feitiço que não quebra osso. Não tem grito de dor, não tem corpo rasgando no meio da encruzilhada. É uma feitiçaria muito mais silenciosa e, por isso mesmo, muito mais covarde. É a separação da alma. Dizem os mais velhos que certas bruxas, mulheres que carregam uma maldade antiga no peito, não precisam transformar a própria carne.
Quando a noite cai, elas deitam na cama e entram num transe profundo, duro feito defunto. O corpo fica lá, largado, mas o espírito, o miolo da ruindade, desgarra da carne e toma a forma de um pássaro agourento. Uma coruja gigante, um corvo negro, uma rasga-mortalha. A ave levanta voo para trazer desgraça, doença ou cobrar dívida de quem cruzou o caminho da bruxa durante o dia. Essa magia é perversa porque a morte vem voando na calada da noite e pousa no seu telhado. A velha dorme no conforto da cama, enquanto a ave arranca a vida da vítima. Isso me lembra o pavor de uma mãe de família que cometeu o erro de negar uma esmola para quem não devia. A dona Luzia era uma mulher trabalhadora, mãe de uma menina de 5 anos. Morava numa casa simples de telha de barro, bem na beira da estrada. Uma tarde, bateu na porta dela a velha Zefa, uma mulher esquisita que morava isolada no fim da vila, famosa por secar pimenteira só com o olhar. A velha Zefa estendeu a mão encardida e pediu um pedaço de fumo de rolo e um punhado de café. Luzia, com medo da aparência da velha e querendo proteger a filha que estava brincando na sala, fechou a cara e disse que não tinha nada para dar. A velha não insistiu, mas antes de virar as costas, ela cravou um olhar amarelo na criança e murmurou baixinho: "Não tem problema, de noite eu venho buscar o que é meu." A Luzia sentiu um arrepio na espinha, mas trancou a porta e foi cuidar da vida. Lá para as 2 da madrugada, um barulho surdo acordou a casa. Plaft! Parecia que um saco de cimento tinha caído em cima do telhado. As telhas de barro começaram a ranger sob um peso muito maior que o de um gato ou de um gambá. Ouvia-se o barulho de garras duras arranhando a cerâmica. E então, o pássaro cantou. Mas não era um pio de coruja. Era um assobio fino e arrastado que terminava numa risada humana escarninha, de velha ascendente. No exato momento em que a risada ecoou no telhado, a filha da dona Luzia deu um grito no quarto. A mulher e o marido, o Tônio, correram para ver a menina. A criança estava queimando numa febre tão alta e repentina que a pele dela estava vermelha, suando frio e os olhos revirando na cabeça. A menina estava sendo sugada, secando na cama. O assobio no telhado soou de novo, mais alto, exigindo o pagamento. O Tonho não pensou 2 vezes. O desespero de pai falou mais alto que o medo de assombração. Ele pegou a espingarda cartucheira no canto do quarto, botou um cartucho na agulha, abriu a porta da rua no chute e mirou para cima do telhado, no escuro. A sombra que estava empolheirada na cumieira da casa não era um passarinho, era uma coruja colossal, do tamanho de um cachorro adulto, com olhos que brilhavam feito brasa. A criatura abriu as asas para dar o bote no Tonho, mas o homem puxou o gatilho primeiro. O estampido de pólvora iluminou o quintal. O tiro pegou em cheio no peito da ave. A criatura não piou. Ela soltou um berro agudo de dor de mulher velha, bateu as asas pesadas e fugiu rasgando a escuridão, voando torto e pingando sangue pelas telhas até sumir no mato. No exato momento em que a ave sumiu, a febre da menina quebrou. A criança abriu o olho, o suor parou e ela voltou a respirar aliviada, como se tivessem tirado uma âncora de cima do peito dela. Na manhã seguinte, a vila inteira acordou com o alvoroço e a polícia batendo na casa do fim da rua. A porta estava trancada por dentro e precisaram arrombar. Acharam a velha Zefa deitada na cama, dura, com os olhos vidrados para o teto. Ela estava morta, mas o que fez até o delegado tirar o chapéu e se benzer foi o que matou a mulher. A velha Zefa, que estava trancada sozinha o tempo todo, tinha um buraco de bala de espingarda cravado exatamente no meio do peito, ainda sangrando, e as mãos dela, frias e cruzadas em cima da barriga, estavam sujas de fuligem de telha e cobertas por grandes penas negras. O chumbo da espingarda encontrou a ave no telhado, mas quem engoliu a morte foi o corpo da dona da magia, lá no quarto trancado. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz.
E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?